Mas as pessoas sabem que eu trago comigo uma bandeira da negritude, da mulheridade, da comunidade LGBTQIA+. Então acho que a gente vai ter que construir este candidato. Mas por agora, nós temos que avaliar qual foi a relação desse candidato com a nossa comunidade. Na sua vida pública, o que esse candidato fez pela nossa comunidade? Como esse candidato se relaciona com a nossa comunidade? Com quem ele está? Talvez nós vamos pegar a foto do Lula com um pastor ou um outro com outro. Mas entre todos, qual tem mais compromisso? Com qual é o melhor dialogar, construir? É isso que nós temos que olhar. Érica, agora nas próximas eleições, como que a gente consegue, eu, por exemplo, que sou gay, eu ou pessoas da nossa bandeira, o que eu tenho que olhar nas pessoas para ganhar meu voto? O que eu tenho que dar atenção? Eu acho que a gente que faz parte de grupos que precisa de tanto de política pública, tanto de legislações que responda às nossas demandas e às nossas necessidades, temos que estar muito atento na hora de votar para não cair em ciladas, para não ser seduzidos por coisas que parecem muito boas, mas que na verdade são lobos fantasiados de pele de cordeiro, né? Um caso recente foi o Eduardo Leite, que se assumiu homossexual, mas que nunca falou nada sobre comunidade LGBT, sobre direito das pessoas LGBTs. O que nós temos que olhar é a trajetória deste candidato. Esse candidato é um candidato que está alinhado ao que eu acredito, está alinhado ao que os movimentos acreditam, tem uma construção de base, uma construção verdadeira. Qual é o projeto que este candidato está apresentando? O que ele está propondo fazer para esta população? Quais são as respostas que ele vai buscar? Porque nem tudo vai ser possível, porque não depende só do candidato. Mas se o candidato tem empenho, engajamento, força de vontade, coragem de colocar isso para fora, eu acho que é isso que nós temos que avaliar. Trajetória e bagagem. Qual é o passado? De que lugar este candidato veio e o que ele está trazendo de projeto? O que ele está propondo para nossa comunidade? O que ele está propondo para a população? Né? Quais mudanças efetivas estão sendo ali colocadas para esses... Não é se ele fala bonitinho, se é bonitinho, é o que ele tem de mudança. Porque nós precisamos que pessoas ocupem a política para transformar a política, para radicalizar a política, para fazer a diferença. Mais do mesmo não muda a história. E nós precisamos de mudança. Nós estamos diante de um limbo político, cultural, social, econômico, né? Essa gestão que passou, ela deixou um lastro de tristeza, de dor, de morte, sofrimento. E a vereadora de Salvador tem uma fala que quando nós nos encontramos, ela disse que eu gosto muito, que é: nós vamos ter que participar da refundação do Brasil. O Brasil vai precisar ser refundado em 2022. Então eu acho que nós temos que olhar para pessoas que realmente estão comprometidas com desejo, com vontade de refundarem este país. Érica, você falou assim do candidato a presidente. O que um presidente pode fazer, por exemplo, pra gente? O que tá na mão dele? O presidente pode fazer bastante coisa, né? Propor coisas. Eu acho que de vez responder o que faz o presidente, a gente pode dividir os poderes. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, que são os três poderes. O presidente estaria no poder executivo. Quem está no poder executivo de executar? Prefeitos nas cidades, nos estados, governadores e no país o presidente. O que faz? Recebe a legislação de quem está no legislativo, que é quem faz as leis. O presidente pode fazer uma lei? Não, o presidente não pode fazer uma lei. Ele só pode assinar a lei. Ele sanciona, ele legisla por decretos, né? Ele pode fazer decretos para legislar, ele não faz lei, mas ele faz decreto, onde ele autoriza isso, onde ele muda aquilo, através de decretos, e ele pode propor projetos, por exemplo. Ele pode levar até a casa, até o Congresso, um projeto que é um projeto do Executivo. E aí os legisladores, que são nas cidades os vereadores, nos estados os deputados estaduais e na federação, que é o país, deputado federal e senadores. Os legisladores vão transformar aquele projeto em lei. Então, por exemplo, aqui na Câmara é super comum, o prefeito manda um projeto para a Câmara vota, derruba ou vale. Então, este é o poder que tem o presidente. Mas ele também vai construir os ministérios, ele vai escolher quem vai fazer parte da sua equipe, o que interfere muito na vida das pessoas. Agora a gente tem eleição para presidente, o que mais? Presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador. E você falou assim pra mim que a gente não tem ainda uma lei contra LGBTQI-fobia. Quem que poderia fazer? Em São Paulo nós temos a lei 10.000... Depois procurem, em São Paulo nós temos uma lei. Nós não temos uma lei federal. Tá. E quem que pode fazer essa lei federal? Deputados
federais e senadores. Tá, daí eles criam, aí Vai pro plenário, debate, vota e etc. Se for aprovada, vai pra mão do presidente para ser vetada ou sancionada. Tá. Por isso é tão importante um presidente alinhado com as nossas pautas. tem lei contra racismo. Tem lei contra o racismo. O racismo é crime. O racismo é crime. LGBTQI-fobia, não. E por que a gente não tem alguém fazendo isso, o presidente assinando? Porque nós estamos neste momento da história, né? O país está deste jeito, como nós estamos vendo. Não há pessoas comprometidas, inclusive o Supremo Tribunal Federal só vai discorrer sobre o tema da LGBTfobia, o que gerou até uma polarização, mas é competência do Supremo fazer isso? O Supremo pode fazer isso? Porque o Congresso Nacional foi omisso. O Congresso Nacional se omitiu em fazer isso. Então, por que nós não temos? Porque faltam pessoas ali dentro que estejam comprometidas com a vida e com o direito da população LGBT. Que reconheçam que a LGBTfobia é crime e transformem isso em lei. O Eric, você acha que as fake news ajudam ou atrapalham muito na eleição de alguém? As fake news atrapalham muito nas eleições das pessoas. Ela ajuda os bandidos que vão se utilizar dela. Porque se eu tenho um projeto honesto, transparente, verdadeiro, por que eu preciso mentir? Por que eu preciso de mentira falsa? Por que eu preciso atacar os meus adversários com coisas mentirosas e falsas? Então a fake news, ela é um mal. Nós estamos vendo aí a luta de Bolsonaro para validar, para afrouxar as fake news, e nós precisamos combater as fake news, porque realmente ela só beneficia o lado de lá, que é o lado oculto. Por que ele quer tanto voto impresso? Impresso. Porque ele é um doido. Mas me explica qual que é a diferença do impresso e do... Nós já tivemos voto impresso antes no Brasil. Nos Estados Unidos é impresso? Não, nos Estados Unidos é digital. demora É impresso a o voto nos Estados Unidos? Agora eu não sei. É impresso. É impresso? Nos Estados Unidos. Aí vai Chega pro pra correio, gente. né? Ah, é verdade, vai pelo correio. Então, Ele quer fazer a mesma coisa que o Trump faz. Né? Exatamente. E por que você imagina, Érica? Exatamente, nós temos um avanço muito grande com as urnas eletrônicas. O voto impresso demonstrou na história um monte de fraude, de mentira, de troca, de etc. A urna, ela é um processo moderno, extremamente seguro. Extremamente seguro. Bolsonaro quer criar cortinas de fumaça. Bolsonaro trabalha em cima do caos. Bolsonaro trabalha em cima da desordem, da confusão. Por isso ele vem com isso. E do desrespeito, porque o voto impresso já foi destruído pelo Senado e pelo Congresso Nacional, né? Que é a Câmara e o Senado. Pelo Congresso Nacional. E ele havia dito que, se derrubado para estas casas, seria uma coisa vencida. E ele volta a discutir o voto impresso sempre que pode, tem oportunidade. Porque ele gosta do caos, ele gosta da confusão, ele gosta da loucura, ele gosta de dizer que sofreu uma fraude com as urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas que têm eleito ele e a família dele há anos. E que elegeu ele a presidente da República agora. Então que fraude é essa? É porque ele gosta de baderna, de caos, ele cresce com caos, né? Ô, Érica, quantos candidatos LGBTQIA+, a gente tem mais ou menos agora, você sabe? Você conhece? Não, no Brasil não tenho esse número todo. Não, mas não precisa ser de número, mas se você conhece, tipo assim, você falou do Eduardo Leite. É, que acabou de ser eleito, de se assumir, né? Você conhece outras pessoas? Nós temos eu na Câmara, nós temos Érica Malunguinho na Assembleia, nós temos Robionce Lima no Pernambuco, nós temos Duda Salabert em Minas Gerais, nós temos Linda Brasil em Aracaju, nós temos Filipa Brunelli em Araraquara, e nós temos outras, né? Esta eleição elevou 30 pessoas trans às câmaras municipais, só nesta eleição. Entre homens gays, mulheres lésbicas, né? Bela Gonçalves também em Belo Horizonte, e também ocupam esses cargos. Então, assim, eu não tenho esse número fechado, mas é uma quantidade pequena, mas significativa. A Linda Quebrada fez uma pergunta pro Lula muito, muito interessante. Incrível, Linda Quebrada, amo. Eu também amo. E aí ela falou assim que da foto, né, dele com o pastor. Sim, perfeita. Como que a gente consegue, por exemplo, o Lula, ele apoia a nossa bandeira, ele tá junto com a nossa bandeira. Como que a gente vê um candidato, por exemplo, tirando o Eduardo Leite, os outros candidatos não vão ser gay? Como que a gente sabe qual é procurando? Como é que é tão difícil? Como que eu vou saber? Como a gente vai saber qual presidente faria mais por nós? O Lula, eu tenho certeza que, por mais
tem suas aquilo. falhas, né? Ele, tem ele suas falhas. apoia a nossa bandeira. Eu acho que é isso. Eu acho que é o candidato, seja presidente ou seja qualquer outro cargo, que tenha compromisso com esta bandeira e com as pautas que estão em torno desta bandeira. Talvez ainda demore para que a gente tenha o candidato perfeito, como nós merecemos esse candidato. Mas talvez no cenário que nós estamos agora, na realidade que nós estamos inserida, nós vamos ter que trabalhar com paliativos, nós vamos ter que trabalhar com o menos pior, com o mais próximo do que nós gostaríamos, e temos que também saber que nós temos que ir construindo esta figura. Eu postei há um tempo atrás uma foto no meu Instagram com uma plaquinha escrito uma LGBTQIA+, para presidente do Brasil, né? E foi o maior alvoroço, isso mexeu com a esperança, com o sonho, com o imaginário das pessoas. Nós temos que nos imaginar também chegando naquele lugar, também tendo uma candidata mulher lésbica, uma candidata travesti, um candidato gay, que não vai pensar só na causa LGBT. Porque quando nós estamos ocupando um cargo público, nós temos que pensar em todos. Eu sou vereadora da cidade de São Paulo, não vereadora das travestis, da comunidade LGBT. Eu tenho que pensar projetos, política, lei pra toda a cidade. Mas as pessoas sabem que eu trago comigo uma bandeira da negritude, da mulheridade, da comunidade LGBTQIA+. Então acho que a gente vai ter que construir este candidato. Mas por agora, nós temos que avaliar qual foi a relação desse candidato com a nossa comunidade. Na sua vida pública, o que esse candidato fez pela nossa comunidade? Como esse candidato se relaciona com a nossa comunidade? Com quem ele está? Talvez nós vamos pegar a foto do Lula com um pastor ou um outro com outro. Mas entre todos, qual tem mais compromisso? Com qual é o melhor dialogar, construir? É isso que nós temos que olhar. Porque o candidato perfeito, excelente, zerado, gabaritado, acho que a gente ainda não vai ter. Eu não entendo muito de política, mas o que eu penso é o seguinte. O Eduardo Leite, falando que a gente não vai ser uma das prioridades dele, ele vai contra a gente. E indo contra a gente, ele não vai ter o nosso voto. E além de não ter o nosso voto, a família tradicional brasileira também não vai votar nele, porque ele tá no nosso saco de viadão. Ele pode usar o terno, ele pode ser o que ele for, ele pode ser o mais reservado possível na casa dele com o marido dele. Mas a partir do momento que ele falou, eu sou gay, ele já entrou no nosso saco. Então, pra família tradicional brasileira, eles também não vão querer votar nele. E ao mesmo tempo, a gente também não. Então, por que você acha que ele se assume e ao mesmo tempo ele não leva a gente com ele? Eu acho que ele não pensa dessa forma. Eu acho que a imagem dele já está tão cristalizada, porque, tudo bem, eu concordo com o que você fala, de que a sociedade olha pra gente e joga todo mundo lá no saco do viadão, achei ótima essa expressão, mas quando nós vamos tratar na lida do dia a dia, nós não estamos todos jogados no mesmo saco do viadão. Ele não vai ter o mesmo tratamento que você pode ter, ou que eu vou ter em um espaço. Ele vai ser tratado como uma outra pessoa. Então a imagem dele, né, de governador, daquele homem branco, cisgênero, com aquela coisa padrão, eu acho que ele pensou, porque eu entendo esse se assumir, não estou negando que ele seja gay, não tenho direito de fazer isso, mas eu entendo que ele se assume como um marketing eleitoreiro. Ele se coloca no lugar para tentar abraçar o voto dessa comunidade, e ele vai conseguir abraçar, porque infelizmente vai ter muita gente que não vai olhar que ele não tem compromisso e responsabilidade com a pauta. Vai olhar aquele homem bonito dizendo que é gay, e só isso vale. Por isso que a gente não pode ser ingênuas. A gente tem que olhar projeto, a gente tem que olhar trajetória. Mas ele não pode criar, Érica? Ele e tantos outros? Ele pode criar, mas ele já poderia ter criado também, né? E se ele tirar da cartola, nós vamos fazer isso, isso, aquilo, quem nos garante que quando ele estiver lá, ele vai ter esse compromisso? Eu não quero pagar pra ver. Que alguém quiser pagar pra ver, o voto é secreto, as pessoas vão até a urna e voltam no projeto que elas mais acreditam. Esse projeto é um projeto que não me representa. É um projeto de direita, é um projeto PSDBista, é um projeto de uma pessoa que nunca falou sobre LGBTs, que nunca propôs nada para as LGBTs, que não tem compromisso com a pauta LGBT e que, em véspera de campanha, se assume LGBT em uma estratégia de marketing para tentar posar, acenar para um outro grupo que ele estava distante e tentar levar consigo uma bocanhada de votos. Entendi. Bem interessante o que você pensa. Engraçado que é mais ou menos o que eu penso, mas eu entendo também perfeitamente quando você fala a tua visão e... Complicado, né? É complicado. É complicado. É complicado. Muito obrigado, Imagina, meu amor. meu bem. Quando você vai se candidatar a presidenta? Não sei, ainda não tenho idade pra isso, né? Mas tem idade pra ser presidente? 35, mínimo. Mas daqui a alguns anos, então, eu vou estar lá gritando por você, isso. tá?